Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Meu nome é Kaique Cerqueira e eu preparei esse aulão para você, tá? Para que você entenda de uma vez por todas como começar a investir nos fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, sem dúvida, é uma das melhores ou talvez uma das boas oportunidades para você iniciar na bolsa de valores, sendo que você vai estar exposto à renda variável, mas nem tão variável assim. É como se você pisasse em uma piscina já com boia nos braços, porque você mantém ali, se você souber escolher bons fundos imobiliários, uma recorrência de dividendos que muitas vezes vão te pagar todos os meses. Então, nesse aulão aqui, eu vou te ensinar como analisar os fundos imobiliários, tá? Eu já baixei alguns relatórios, já fiz algumas análises prévias e vou trazer esse vídeo aqui para você, tá bom? Então é isso aí, vamos nessa. E o primeiro ponto, sem dúvida, que você tem que analisar ao escolher um bom fundo imobiliário é a diversificação que ele te oferece. Existem dois tipos de fundos imobiliários no mercado financeiro: os fundos imobiliários multi-imóveis e os fundos imobiliários mono-imóveis. E como funciona isso? Nos monoimóveis são aqueles fundos imobiliários que têm apenas um imóvel físico, né? Então não é muito aconselhável para você que está buscando diversificação, já que se esse fundo imobiliário der ruim, você acaba perdendo o seu investimento, e não é isso que nós queremos aqui. Por outro lado, se você escolhe o multi-imóvel, você tem ali uma diversificação dos próprios imóveis físicos, então você pode até variar dependendo por estado. Então vale muito mais a pena você escolher um fundo imobiliário que seja de tijolo e que tenha essa diversificação dos imóveis, tá? Então, de preferência ali no mínimo uns 5 imóveis para você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, se você for optar pelos dois, opte sempre pelo multi-imóvel, porque aí você não tem essa dor de cabeça. Então, pessoal, eu entrei no Funds Explorer e fiz algumas análises, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o XPCM11, você pode ver que ele só tem um ativo, então ele é um monoimóvel. Isso pode dizer para mim e para você que ele representa mais risco. Caso vá à falência, a gente não tem muitas informações, então não é muito bom você investir em fundos imobiliários monoimóveis, tá? Só que se você for pegar aqui o HGRE11, ele tem 19 ativos, então você pode ver que ele é multi-imóveis e tem, no mínimo aqui, como nós já falamos, mais de 5 imóveis físicos. Então ele é algo que é bem diversificado. Então se der ruim em um prédio, tem 18 para poder compensar esse prédio que deu ruim lá atrás. Já no XPM11 a gente não tem essa garantia. E algo importante também quando você vai analisar esses fundos imobiliários que são multi-imóveis é você ver se realmente ele está alocado em diversos inquilinos, tá? Olha só, eu abri aqui um relatório no HGRU11. Esse relatório está disponível no Funds Explorer, tá? E se você abrir esse relatório e ir na aba Exposição por Locatário, você vai ver que o HGRU11 ele é multi-inquilinos. Porém, ele tem, olha só, 39% em Carrefour, 9,6% na Anima, ele tem 18% em Pernambucanas. Isso quer dizer que ele é multi-inquilinos e também é multi-imóveis. Porque acontece de você encontrar um fundo imobiliário que tem muitos imóveis, mas é tudo do mesmo dono. Por exemplo, você pode pegar aqui, ó, o BBPO11, ele tem 63 ativos, mas tudo é monoinquilino gerido pelo Banco do Brasil. Então não adianta ter um monte de prédios, tem que ser um monte de prédios com uma diversificação de inquilinos. Então sempre opte pelo multi-imóvel e multi-inquilinos. Eu acho que até aqui vocês estão conseguindo entender muito bem, né? E o segundo ponto que é importante vocês analisarem é a taxa de vacância. E o que é a taxa de vacância? É a porcentagem do imóvel que está ou não alugado. Nesse quesito, quanto menor for, melhor é. Tá? E se você for parar para analisar um fundo imobiliário que é o MOL11, que é um fundo imobiliário responsável por shoppings, você pode ver que mesmo desatualizado aqui no Funds Explorer, você pode ver que a vacância é muito baixa. Então sempre que você for escolher um fundo imobiliário, você sempre tem que olhar o nível de vacância, a porcentagem de vacância. Geralmente quando passa ali de 30%, não é muito bom você ter ele em carteira, mas ali até 10% mostra que 10% do imóvel físico está sem locatários, né? Está sem locação, então é algo muito pequeno. Bom, rapaziada, e o terceiro ponto que vocês têm que analisar sempre é o Dividend Yield, ou seja, quanto que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses para os sócios.
O Dividend Yield vai te mostrar se uma empresa é ou não recorrente de dividendos. Então, no mínimo, pessoal, 6% ao ano e no máximo ali uns 12, 13% ao ano. E você tem que tomar cuidado com essa questão porque um dividend yield muito grande vai representar muito risco. Porque nos fundos imobiliários existem dois tipos, os high yield e os high grade. Os high grade são para investidores mais conservadores e o high yield é para investidores mais agressivos, tá? Por isso representa um risco muito maior. Vamos pegar um exemplo aqui, DEVA11. DEVA11 eu tive amigos que investiram e falaram: eu fui investir em DEVA11 porque está pagando mais de 15% ao mês. Bom, olha só na tela aí o que está acontecendo com o DEVA11. Vocês podem ver como ele está caindo. Pois é, né? Quarto ponto, a liquidez. A liquidez é super importante porque mostra como o fundo imobiliário está sendo negociado na bolsa. Então, quanto maior, melhor, tá? Eu peguei aqui pelo menos 3 exemplos, tá? O HGLG11, como vocês podem ver, está sendo negociado com mais de 10 milhões de cotas ao dia. O ALZR11 está com mais de 2,6 ao dia. E pegando um exemplo ruim, você pode ver aqui o XPCM11 está com pouco mais de 39.500 por dia. Ou seja, esse terceiro fundo imobiliário não é bom para você ter em carteira, mas os outros dois sim, porque estão acima de 1 milhão. Fique cuidado com a liquidez baixa, no mínimo 1 milhão de reais, ok? E se você for começar a estudar fundos imobiliários em geral, não fique preso a esses aqui que eu estou falando, tá? Entre no site do Funds Explorer e use o ranking de fundos imobiliários, porque ali você vai ter uma noção muito melhor do que fazer. Número 5, as taxas. As taxas são muito importantes porque quanto menores, melhores. E isso tudo você pode ter ali abrindo o relatório dos fundos imobiliários, ok? Então vamos lá. Eu entrei aqui no relatório e abri a taxa do HGLG11. Como vocês podem ver, ele está aparecendo aí na tela, está escrito 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação do fundo. Ou seja, você pega ali 0,6% ao ano, que é uma taxa de administração relativamente baixa. Só que para isso vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque as taxas elas são retiradas automaticamente ou descontadas automaticamente já nas fontes. O sexto ponto é o track record, ou seja, é você saber analisar, né, o histórico de performance, né? E isso também você vai ter ali no relatório, ok? Então, abrindo aqui uma rentabilidade do fundo imobiliário HGRU11, olha só como é que está aí na tela. Vocês podem ver que a linha amarela, que é o HGRU11, ele vence o CDI, que é a própria renda fixa do país, e ele vence o IPCA, que é a inflação. Okay? Então você pode ter ali noção de que um fundo imobiliário é ou não bom se ele coloca ali no seu histórico um bom retrospecto de rentabilidade. Eu sei que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, mas você consegue ter ali pelo menos uma noção do que está performando bem e do que está conseguindo ganhar. Então um time que está ganhando não se mexe. E um outro ponto também super importante é você ter alguns sites para fazer essas análises, tá? Eu uso o site do Mais Retorno. Eu vou mostrar agora para vocês como se faz uma análise de alguns fundos imobiliários. Vou fazer algumas comparações e vocês vão ter noção do que eu estou falando, ok? Então, vamos para o site. Vamos analisar os ativos, ok? Você vai descer aqui, ó, você vai ver que é bem simples e só por esse conteúdo você já poderia estar dando like, ok? Você vai vir aqui em comparador de ativos. Depois vai aparecer essa aba aqui para você, pesquise por fundo, ação, FIIs, títulos públicos, debêntures que deseja comprar. Então vamos colocar aqui ó, o MXRF11. Depois disso vai aparecer esse gráfico de rentabilidade para você ter noção se o fundo imobiliário é ou não bom. Então vamos fazer uma comparação aqui com o CDI, que é a renda fixa, e o IPCA, que é a inflação. E olha só pessoal, o MXRF11 ele ganha da inflação e ele ganha do CDI, preste atenção. O MXRF11 ao todo está acumulando 324% de rentabilidade, enquanto a renda fixa está 162% e a inflação está 92%. E isso aqui é interessante porque você também consegue comparar ativos. Por exemplo, se eu quiser colocar outro fundo imobiliário, eu posso. Olha só, vou excluir aqui o IPCA, eu vou excluir aqui o CDI e vou colocar um fundo imobiliário para poder fazer comparações para ver qual é o melhor.
E olha só, aqui você pode fazer a comparação de dois fundos imobiliários. Eu peguei o MXRF11 e coloquei o HGLG11. Tudo bem, o MXRF11 é de papel e o HGLG é de tijolo, mas você pode ter noção aqui que eles são bem parelhos na questão de rentabilidade. Então esse site é muito bom e esse site ele é gratuito. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você poder estar fazendo suas análises dos fundos imobiliários ou de qualquer ativo que você queira começar a analisar. Mas como essa aula é sobre fundos imobiliários que eu vou falar aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos nessa. Beleza, pessoal. Então, dito tudo isso que eu passei aqui para vocês, vamos recapitular, tá? O primeiro, você tem que escolher sempre um fundo que é multi-imóveis e multi-inquilinos, tá? Depois, você tem que olhar a taxa de vacância. Ela não pode ser alta, ela não pode passar de 30%. Terceiro ponto, você tem que escolher um dividend yield de no mínimo 6% ao ano, porque te garante também uma recorrência e pagamentos todos os meses, melhor, isento de imposto de renda. No quarto ponto, você tem que escolher um fundo imobiliário que tenha uma liquidez de no mínimo R$1 milhão. No mínimo, pessoal, por favor. No número 5, você tem que olhar as taxas de administração. Então, quanto menor, melhor também, e varia muito da gestora. Então, você pode pegar aí HGLG11, que é um dos melhores do Brasil, a LZR, que também é muito bom, HGRU, CPTS11 e por aí vai. E também olhar o track record, ou seja, você olhar a rentabilidade histórica do fundo imobiliário que você vai escolher para poder compor a sua carteira. E também tem o site do Mais Retorno, que é sempre bom você fazer essas análises, ok? Lembrando, sempre leia o relatório, sempre olhe a rentabilidade, sempre olhe onde esse fundo imobiliário está alocado, para você não investir o seu dinheiro de uma maneira errada e acabar perdendo, porque isso é horrível e faz com que as pessoas desacreditem no mercado. Mas o mercado é real, o mercado dá lucro, mas você precisa estudar para poder ter seus próprios resultados. Bom, pessoal, dito isso, eu espero que tenha sido muito bom para você, que tenha mudado sua mentalidade. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem a minha metodologia Alcateia de Leões. Lá eu ensino ações, eu ensino com muito mais densidade fundos imobiliários, eu mostro na prática como eu compro ações, como eu faço uma análise de carteira, comprando criptomoedas. Tem aulas também de gestão de tráfego e de designer gráfico. Você vai ter ali cerca de 60 aulas para poder estar cada vez mais imerso e construindo sua carteira de investimentos, ok? Se você quiser participar da Alcateia de Leões, tá bom? Tem um link aqui embaixo, ou então você digita eu quero, porque eu vou te passar para a página de checkout e nós iremos estar montando sua carteira de investimentos, ok? Eu espero que essa aula tenha sido muito bom para você. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Bom, pessoal, se você é inscrito no canal, não deixa de dar um like, ativar o sininho das notificações e se inscreve nesse canal, porque toda semana eu estou postando conteúdos aqui para vocês, para estarem investindo de uma maneira muito mais consistente e muito mais inteligente, ok? Então, meu nome é Kaique Cerqueira, eu sou o líder da Alcateia de Leões. Valeu, forte abraço e fui!